E aí, gente, tudo bom? Eu sou a Beatriz Feitosa e hoje eu vim falar dos últimos 3 episódios da quinta temporada de MacGyver. No caso, foram os episódios 8, 9 e 10. Já se você está se perguntando, e o episódio 6 e o episódio 7? Bom, o episódio 6 eu decidi não fazer vídeo sobre ele, porque ele foi um episódio meio mediano. Foi falar da quarentena do pessoal da Phoenix, né? No caso, como eles passou o período de quarentena. E até falado que, no caso, a quarentena deles foi praticamente a mesma da nossa, né? Da Covid-19. Então, eu preferi não fazer vídeo sobre ele. Mas o episódio 7, eu fiz um vídeo especial sobre ele, foi uma análise. O episódio é focado no Brasil e a gente tem o Lucas Chiu falando português, então merecia sim uma análise. E para quem não sabe, eu sou formada em letras, então para mim, tipo, aquilo foi um bom vídeo para mim tentar utilizar as habilidades, né, da graduação que eu fiz. Então vou deixar aqui em cima nos cards para vocês dar uma conferida. Ficou muito bacana. E então eu decidi falar dos últimos, porque teve revelações bombásticas, gente. Foi uns episódios bom pra caramba. E eu vim falar, como sempre, brevemente sobre eles e do que eu achei. Bom, o episódio 8, se eu não me engano, é focado num antigo tutor da Mary. Foi ele que introduziu ela meio que no mundo da CIA, das investigações e de espionagem. E ele estava em perigo e ele solicita o Mac, a Riley e a Daisy para poder auxiliar a encontrar ele. Bom, o episódio foi muito bacana, foi focado numa espécie de infecção que acontece onde esse amigo da Mary estava. Ele tinha uma equipe de operações, mas acabou acontecendo alguma coisa estranha, que todos eles foram levados para o hospital. E aí eles meio que acabam descobrindo que foi tipo uma infecção. Tipo, daquelas mesmo de usar máscara, todo aquele tipo de proteção. E aí o episódio foi mais ou menos focado nisso, eles descobrem o que aconteceu. Se eu não me engano, no final do episódio é revelado alguma coisa sobre a Codex, que tinha relação com isso, teve alguma coisa com relação com isso. E, de resumo, foi um episódio muito bom. Focou novamente um pouco no Mac e na Daisy, como sempre, mas eu achei que foi muito legal, eu achei que foi muito bom. Tá, o episódio 9. Esse, meninos, esse foi um dos que eu mais gostei. Porque, tipo assim, nesse episódio já começa com uma missão, né? A Daisy parece estar presa dentro de uma sala. E aí tem umas luzes vermelhas piscando, parece que tem uma contagem regressiva. Aí o Mac aparece. E aí, literalmente, parece que o oxigênio dela tá acabando. E aí o Mac fica desesperado tentando tirar ela dessa sala. Isso é só o começo do episódio, gente. E aí, tá, é óbvio que ele consegue. Mas aí, voltando pra casa, os dois no avião, e junto com a Riley também, que ela tava participando dessa missão, o Mac ainda tá meio bolado, porque ele quase perdeu a Daisy. E ainda tem aquele rolê todo, né? Que ele perdeu o pai dele, perdeu a Gwen. E o Jack também, como eu falei do episódio focado em Jack, ou seja, ele perdeu o Jack também. Então tá um compilado de perdas. Então ele quase perdeu a Daisy. E aí esse episódio foca exatamente nisso. Não só na Daisy, mas na Riley também. Que eles acabam tendo que resolver uma missão para recuperar um HD, né, um hard drive, alguma coisa assim. E aí eles têm que recuperar porque esse hard drive tem informações sobre o exército americano, então eles precisam recuperar. E aí nesse bololô todo, no meio tempo o Russell, a Mary e o Bowser estão auxiliando o pessoal nisso, né? E eles descobrem que esse HD tem códigos da Codex. Ou seja, alguém está usando a Codex de novo. Para vocês que não tá sabendo o rolê todo, ou tá sabendo, não tá entendendo, a Codex meio que tá destronada na quinta temporada. Ou seja, o Leland lá morreu, né? Pior que é nesse episódio que descobre que ele morre. Ó o spoiler. Meu Deus, eu tinha esquecido. É nesse episódio que eles descobrem que ele morre. E aí, a Codex tá meio que jogada pro ar. E aí, como o Leland está morto, eles não têm líder nem nada, aí, nesse caso, o código aparece de novo. Ou seja, se matou o líder, mas continuou com os trem da Codex, tem alguma coisa errada. E aí, é um episódio bastante tenso, tem mais questões sobre a questão de
tem mais essa questão da questão, enfim. Focado no Mac sobre a perda dele, a Dez e a Riley preocupada, aí elas meio que se viram mais sem ele, porque literalmente ele tem que escalar uma montanha enorme para ficar perto de um satélite, para impedir que esse HD seja transmitido para esse pessoal da Codex, da falsa Codex. E aí foi um episódio muito tenso, muito sei lá, foi muito bom, aquele tipo de drama que, pra quem assiste meus vídeos sabe que eu amo. Eu adoro esse tipo de drama. E aí, mas foi muito, muito bom. E agora, o episódio 10, que foi lançado na semana passada, né, porque eu tô lançando esse vídeo bem no dia que vai lançar o 11. Gente, temos a volta do queridíssimo Murdoch, que pra quem não sabe, gente, é o vilão melhorzinho da série. Melhorzinho não, ele é o melhor da série, porque é o único que eles aproveitam e realmente tem um desenvolvimento do personagem. E também porque, né, gente, é o David. O David é maravilhoso. Enfim. Bom, nesse episódio a gente tem um retorno do Murdoch e de outra pessoinha lá, que eu esqueci o nome do... É aquele cara que eles tentam tirar da prisão e ele é um assassino em série, esse cara que tá aqui. Eles focaram exatamente na questão do... Como é que foi mesmo, Jesus? Ah, sim, o Murdoch planejando coisas para manipular o Mac, só que foi bom que dessa vez o Mac não ficou tão, assim, abalado, porque ele já tá acostumado com o Murdoch. Foi meio que um episódio tipo, vamos relembrar como é que era o Murdoch com o Mac, né? Como é que era o desenrolar da trama dos dois. Foi mais ou menos isso. A gente teve revelações bombásticas de Mac Riley, né? Que o Murdoch, na verdade, conseguiu hackear todas as conversas da Phoenix, inclusive os dados deles, e estava usando contra eles. E aí, a missão era tipo assim, seguir o que ele fala, senão ele bota a boca no trombone, junto com aquele cara que eles soltaram no começo da temporada. E aí a gente tem ele soltando, o Murdoch soltando o áudio da Riley falando que sente algo pelo Mac. E aí o Mac, nesse mesmo episódio, eu lembrei agora, ele ia dar um anel de compromisso, de casamento pra Daisy. Ele foi, no começo do episódio já tá pra ver que ele tava super, vou lá falar com a Daisy, é isso que parece que a gente tem que avançar na relação, eu acho que é isso que a gente tem que fazer, que a Daisy tá querendo, vou dar um anel de noivado pra ela. E ele nem conversou com a menina pra saber se ela quer casar, né, também. Oh, meu Deus. E aí começou nisso, esse foi o começo do episódio, e já foi-se pro Murdoch, aí Murdoch controlando as comunicações da Phoenix, aí jogou que a Riley gosta do Mac. Eu sei que tá meio fora de contexto, mas é porque é meio difícil tentar explicar de um por um, porque né, é mais visual pra poder falar, mas enfim. E aí, só que como eles estão no meio da tensão de resolver as coisas, e o Murdoch, que esse cara, estão controlando, eu acho que é aqueles aparelhos de fazer pequeno terremoto, tá dentro de um prédio, eles têm que tentar parar eles, porque senão vai dar um terremoto na cidade, vai matar gente, enfim. E aí, foi um episódio muito bom, a gente teve a briga meio que final entre o Mac e o Murdoch, a gente teve essa revelação, e aí teve momentos, né, constrangedores de amor, tipo assim, a Desi depois vê o Mac com esse anel e fala, pra que é isso, menino? Mas foi num momento de tensão, tipo, eles tinham que abrir um vidro, o Mac lembra desse anel pra cortar com o diamante que tá em cima, e ela só pergunta e depois... Enfim, é uma bagunça. Mas no final, acontece o seguinte, eles conseguem prender os dois, é revelado que os dois, na verdade, estavam tentando assumir, não os dois, o outro cara, assumir a Codex, só que não dá certo, né? Porque literalmente há uma briga foda entre a Riley com o Murdoch com a Daisy, o Mac com o outro cara lá e vice-versa. Enfim, é uma brigona. E aí, só que não dá certo. Eles conseguem finalmente derrotar a Codex de certa forma, mas é claro que ainda pode ter resquícios, né? Porque eles ainda têm a questão do código. E aí, no final, a Daisy só vira pro Mac e fala assim, Mac, o que você quiser fazer da sua vida, meu filho, você escolhe. Tipo assim, tu quiser ficar comigo, beleza. Mas se tu quiser ir com a Riley, pra mim,
tá de boa. Porque eu percebi que ela viu que os dois realmente tinham uma certa afinidade, porque no final do episódio, antes deles voltar pra Phoenix, a Riley conversa com o Mac entende, fala que não, sentimento é assim mesmo, é algo científico, né? A gente só sente, não é normal. E aí os dois se abraçam e a Daisy fica olhando assim. Que aquela carinha de, oh meu Deus. Aí ela fala isso pro Mac, tipo assim, decide sua vida, mas se quiser ficar com ela, ok. Foi isso que eu entendi. E aí, gente, eles me colocam aquela música Where is My Love, que eu amo. Cold bones. Yeah, that's my love. Um tom romântico. E o Mac já na casa dele, tipo assim, olhando pro anel, falando assim, eu tenho que decidir, não sei o que. Ele falando no fundo, né? E aí ele sai. E eu tô vendo ele entrando no apartamento, eu falei, no meu coração, não, ele vai pra Riley. Eu tenho certeza que ele vai pra Riley. E aí, no meu cérebro, não é a Daisy. Eles não vão fazer isso agora, depois de empurrar tanto menino pra Daisy. Meninos, ele vai lá pra casa da Riley e pergunta, você ainda sente a mesma coisa? Eu dei um grito, meu Deus do céu. É bem coisa de noveleira, mas enfim. Eu fiquei surpresa, porque tipo... a gente sabe que ele sentia algo por ela. Dá pra ver nas cenas da quarta temporada, é óbvio. E nesse momento que eu falei que ele abraça, a câmera foca no rostinho do Mac, tipo assim, meio que... Sabe? Quando você tá com a pessoa e fica, ai, eu quero ficar com ela. Aí, tipo, acaba o episódio. E aí eu vi o trailer do 11, vai ter uma missão só com os dois, com o Mac e com a Riley. Aí eu fiquei tipo, obrigada. Será que eles vão unir mesmo? Será que não? Não sei. Essa história de casamento me fez lembrar que, se eu não me engano, o MacGyver da série de 1980 tem uma esposa. Então, será que a gente vai ver eles dois casando? Mas seria meio assim, né? Porque a gente tá literalmente em outro século, as coisas hoje em dia é bem diferente. E isso é meio que, né? Um pouco ultrapassado, mas ao mesmo tempo não é. Enfim, é opinião minha. Mas tô achando, será, gente? Vocês chipa Mac Riley ou é Mac Daisy? Se vocês quiserem comentar aí, eu agradeço. E é isso. Esses foram os episódios. O episódio 10 ficou meio embananado, mas enfim, eu acho que eu vou pôr a sinopse dele aí embaixo. Vou pôr a sinopse dos três, para não ficar tão difícil de entender. Mas eu amei e tô muito ansiosa pelo episódio 11. Ah, tá. Antes de eu terminar, o próximo vídeo não vai ser sobre MacGyver. Eu vou até dar um spoilerzinho do que vai ser. Vai ser de uma série da Nickelodeon, que eu considero uma das melhores e que foi cancelada, gente, no meio da temporada. Qual será essa série que eu vou falar? É um vídeo que eu gravei ano passado e eu esqueci dele, gente. É um vídeo maravilhoso e eu vou deixar ele pra ser o próximo, né? Pra não ficar só falando de MacGyver, apesar da gente amar MacGyver, né? E é isso. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima.